Eu estava envolto em uma escuridão total, com nada além dos meus próprios pensamentos para me acompanhar por 2 dias inteiros. De 22 a 24 de agosto, eu estava preso no inferno e nunca vou esquecer o que aconteceu naquele tanque. Cerca de 1 ano antes desses eventos, conheci um garoto que vou chamar de Bruno. Bruno era meu melhor amigo. Durante toda a minha adolescência, achei muito difícil fazer amigos. Então, quando o conheci no meu primeiro semestre da faculdade, fiquei animado por ter alguém com quem sair. Compartilhávamos o mesmo senso de humor levemente ofensivo, às vezes sem querer exagerado. Gostávamos dos mesmos videogames e tínhamos os mesmos interesses gerais. Bruno também era como eu. Ele nunca ganhou na loteria de amigos também. Então eu podia imaginar que ele estava igualmente animado por ter minha companhia. À medida que nossa amizade começou a evoluir, eu acabei sendo convidado para o apartamento de Bruno. Para meu espanto, ele aparentemente era herdeiro de uma fortuna bilionária. Eu sabia que ele era um pouco rico quando vi que ele dirigia uma Porsche, mas nunca imaginei que era tão rico. Ele tinha um apartamento de pelo menos 8.000 metros quadrados. Era todo o andar do prédio. Seus quartos eram povoados com algumas das tecnologias e roupas mais modernas que você poderia imaginar. Foi por volta dessa época que pensei ter ganhado na loteria de melhores amigos. À medida que a faculdade progredia, comecei a perceber que havia algo estranho com Bruno. Houve uma vez, no final do segundo semestre, em que ele estava agindo de forma um pouco esquisita. Eu estava passando a noite na casa dele e ele me perguntou se eu acreditava em demônios. Falei que não tinha certeza se acreditava, mas pude perceber que ele não estava muito preocupado com o que eu pensava. Bruno então me explicou que às vezes os via quando dormia e que isso o apavorava. Basicamente, tentei convencê-lo de que isso era só coisa de sua cabeça e o levei de volta à realidade. Eu disse que era apenas um pesadelo e, sabendo o quão insanos nós estávamos estudando nos últimos meses, não era de se admirar que ele estivesse vendo coisas loucas. Nas últimas semanas de aula, não conversamos muito por causa das provas e tudo mais. Ele me convidou para sair em meados de agosto e foi quando notei sua nova aquisição. Havia um enorme tanque preto no meio da sala de estar dele. Poças de água cobriam o chão ao redor. Eu não sabia o que pensar. Brinquei, perguntando se ele tinha começado a se bronzear. Ele me explicou que, na verdade, aquilo era um tanque de privação sensorial. Para aqueles que não sabem o que é isso, é basicamente um grande tanque absorvente de som, totalmente preto, cheio de água salgada, onde você simplesmente deita. Depois, aquilo é fechado como um caixão e quem estiver dentro flutua na água, olhando para a escuridão total. Isso priva de todos os sentidos. Ele nunca mais falou sobre isso, simplesmente ignorou e tentou mudar de assunto. Então, começamos a fazer nossa rotina normal, que era jogar Mortal Kombat e beber cerveja. Naquela noite, porém, eu bebi mais do que o normal. Na verdade, eu nem lembro de muita coisa, só me lembrei do que aconteceu quando acordei. Naquela noite, sonhei que estava preso em um iceberg. Eu não conseguia respirar, então acordei em pânico. Quando acordei, percebi que estava flutuando na água. Meu corpo deve ter se virado de alguma forma enquanto eu dormia e eu quase me afoguei sem querer. Eu estava preso na escuridão total. Percebendo rapidamente
que eu devia ter feito algo muito estúpido na noite anterior, chamei Bruno para me deixar sair. Não houve resposta. Depois do que pareceu meia hora gritando e batendo na escotilha, percebi que ele provavelmente estava desmaiado no sofá ainda. Meu corpo ficou em total modo de pânico. Eu podia ouvir meu coração começar a ecoar dentro do tanque. Tentei acalmar meus nervos e simplesmente relaxar. Depois do que pareceu pelo menos uma hora, meus dedos estavam enrugados como uvas passas e minha pele começou a ficar dolorida. Por volta desse momento, ouvi passos rangendo nas tábuas do chão. "Oh, Bruno, me deixa sair daqui. Acho que a gente exagerou na festa ontem à noite", eu gritei brincando. "Desculpe, essa é a única maneira de eu provar a você que não estou louco. Vou te mostrar os demônios", ele disse. Foi naquele momento em que eu soube que estava realmente ferrado. Comecei a bater naquela porcaria de escotilha do tanque na esperança de quebrar de alguma forma. Flutuar na água salgada realmente ferrou com meu fôlego, então acabei desperdiçando energia. "Você vai vê-los em breve", Bruno disse, do que parecia ser do outro lado da sala. E eventualmente perdi minha energia e simplesmente olhei para o abismo negro. Comecei a ver formas aparecendo na minha visão periférica. Achei que podia ouvir vozes vindo debaixo da água. Eu estava tremendo de ansiedade, mas sabia que, se cedesse aos meus medos, enlouqueceria. Fiquei num estado em que não sabia se isso era um sonho ou se eu estava acordado. Talvez eu ainda estivesse bêbado? Tentei me dar um tapa na cara para acordar, mas logo percebi que essa era minha realidade sombria. O silêncio e a calma eram ameaçadores. Eu podia ouvir estrondos debaixo d'água, as batidas do meu coração e o que pensei que eram sussurros. Foi aí que comecei a ver o rosto. Ele começou a se formar na minha frente como uma bolha de sabão. Não conseguia focar meu olhar nele, mas ele estava lá. Pelo que pude perceber, era metade laranja e metade branco. Ele tinha olhos enormes, totalmente brancos, e um sorriso gigante. Ele não saía da minha visão. Tentei piscar rapidamente, mas lá estava, quer meus olhos estivessem abertos ou fechados. Nesse ponto, eu havia perdido totalmente a noção do tempo. Dia e noite eram coisas do passado. Tentei contar para acompanhar as horas, mas perdi a vontade por volta da 3ª hora. O rosto começou a fazer sons, como um som sibilante, cada chiado ficando mais alto. Ele começou a ficar mais e mais agressivo, gritando para mim, olhando diretamente para minha alma. Eu senti como se algo estivesse debaixo de mim, escondido na água. Era apenas um pesadelo. Eu esperava a Deus que fosse apenas um pesadelo. Eu estava com tanta fome. Então houve um outro som. Era distinto, estava vindo de além do tanque. Ouvi o rangido de uma porta e passos nas tábuas do chão. Depois, um grito. O grito de uma mulher. Eu não conseguia entender as palavras, mas sabia que não era nada bom. Comecei a bater rapidamente na escotilha do tanque, na esperança de que a mulher me ouvisse. Seu choro parou e eu a ouvi andando em minha direção. Uma onda de alívio frio se espalhou por todo o meu corpo naquele momento e, por algum motivo, soube que não ia morrer. Algo pesado foi empurrado para fora da escotilha e foi quando a luz finalmente brilhou. Tudo estava tão brilhante que era difícil de distinguir. Ela me puxou da água. Eu não conseguia ver nada, mas pude perceber que a mulher estava coberta de vermelho. Ela deitou meu corpo frio e enrugado no chão e me disse que uma ambulância chegaria em breve.
Só me lembro de ficar deitado lá, enquanto minha visão se ajustava lentamente. Eu podia ver mais e mais vermelho e um borrão fraco de laranja e branco. Havia uma figura também no chão ao meu lado. Era Bruno. Ele cortou sua garganta e o sangue se espalhou por todo o chão da sala de estar. A faca ainda em suas mãos mortas. Quando minha visão se ajustou, finalmente pude ver, com horror, o que estava na parede. Era o rosto. Você viu? Você viu? O demônio? Você vê agora? Você viu? A escrita estava por toda a parede. Depois de uma semana de internação, descobri que a mulher que me salvou era na verdade a tia de Bruno. Ela me disse que seus pais morreram e todo o dinheiro deles foi dado a Bruno. Falou também que estava muito grata por eu ter tentado ser amigo dele. Aparentemente, Bruno estava muito perturbado com a morte dos pais e se recusou a tomar seus medicamentos para lidar com sua perda traumática. Eu ainda vejo aquele rosto. Eu vejo o tempo todo. Quando pisco, quando durmo, eu só quero que ele vá embora. Louco ou não, Bruno estava certo. Eu vi o demônio e seu rosto ainda está queimado em minha íris. Até a próxima. Obrigado.